Meus caros e queridos irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos unir mais uma vez por esses meios. Não sem antes elevarmos nosso pensamento em paz e harmonia, na busca da espiritualidade superior, na busca de Deus, nosso Pai, a quem nós pedimos toda a paz e inspiração a nós, aos nossos corações e aos nossos lares. Para a nossa reflexão desta noite, vamos nos valer do livro do nosso Cleto Brutis de Santo Anjo, Em Paz com a Vida. Selo da Félix. Consequências do Espiritismo. As consequências do Espiritismo em nossa vida são realmente significativas. São a oportunidade que nós temos de compreender como e por que nós precisamos envergar a encarnação na condição humana. Faz-nos compreender a realidade e a sobrevivência do espírito e a possibilidade de estabelecer contato com aqueles que ficam na matéria ou de nós para com aqueles que já partiram para a espiritualidade antes de nós. Allan Kardec, ao analisar os vários níveis de compreensão e vivência do espiritismo, apresenta-nos uma série de consequências para aqueles que não se limitam a observar os fenômenos e se dão a um trabalho sério de estudo aprofundado da doutrina, fazendo dela um roteiro para a vida que nós precisamos dar continuidade. Uma das consequências naturais e talvez uma das mais importantes desse estudo, desse aperfeiçoamento espiritual, é a nossa religiosidade. Ou seja, passamos a nos ligar, a nos religar a Deus, já não por necessidade obediente, mas porque compreendemos a nossa relação com Deus, porque compreendemos a realidade divina, a presença de Deus nas almas e nos corações. À medida que compreendemos a nossa espiritualidade, a temporalidade da vida e a sua transitoriedade, projeta-se em nossos seres um interesse mais profundo na realidade espiritual. Quanto mais avançamos na nossa espiritualidade, mais nos aproximamos de Deus, nosso Pai, o nosso Criador. A resignação passa a ser uma consequência natural da compreensão de que as provas e experiências que nós passamos não são punições da divindade, mas experiência que nos aprimoram, que nos aperfeiçoam e que estão na nossa vida para burilar o espírito. As dificuldades levam o homem a não se afligir tantos com as tribulações que o acompanham, mas a observá-las como lições de amadurecimento. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Passamos a controlar os nossos desejos, a ter noção das consequências que eles vão nos encaminhar. A obediência nos ensina, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração, dos sentimentos. E passamos a compreender também as perdas de pessoas amadas. Nós sabemos que elas não estão perdidas. Essa é a consequência natural do conhecimento da doutrina espírita. Nós não perdemos ninguém. Apenas partiram para uma outra instância, para um outro estágio de vida, um pouco antes de nós. Estão logo ali. E, aliás, ao alcance dos nossos corações. Todas as vezes que elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, num pedido de compreensão das nossas falhas e de perdão dos nossos erros, e bênçãos a esses que partiram antes de nós, nós estamos em contato com eles. E esse contato é estabelecido, portanto, pelo pensamento e pelo coração, pelos sentimentos. A certeza da vida futura e a possibilidade de estabelecer relações com esses que partiram antes de nós, oferece uma suprema consolação aos nossos corações. O suicídio passa a ter uma nova visão. Nós compreendemos que todas as vezes que agredimos qualquer das leis da vida, nós estamos agredindo as leis da divindade. Nós estamos agredindo um direito, uma lei natural que é da sobrevivência.
fazendo compreender que a encarnação é um remédio para o nosso espírito. Nós estamos envergando a encarnação para nos aperfeiçoar, porque ainda temos falhas. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos mais envergar a condição humana, não precisaríamos mais encarnar. Então a encarnação é um remédio para o espírito para sanar as nossas falhas. Se ainda temos dores e sofrimentos, falhas, falta de inteligência, é porque ainda precisamos evoluir. E as nossas dores e sofrimentos vão conosco aonde nós formos. O banimento das más ideias, mostrando que sempre se perde o que se quer ganhar. Ou seja, quando nós pensamos que através do suicídio nós vamos fugir de um problema, nós apenas estamos adquirindo mais um. Porque aqueles problemas que nós tínhamos vão conosco para onde nós estamos indo, ou para onde nós estamos nos transferindo, mostrando que não há fim, apenas transferência de problema. A indulgência, que é esse sentimento que nos liga ao coração do outro, que nos faz compreender o outro como irmão, filha natural da humildade, que faz nós perceber que todos somos iguais perante Deus. Todos somos iguais, independente de sermos um pouco melhores, um pouco menos evoluídos, um pouco mais bons, um pouco menos bons. Todos estamos no mundo para o aperfeiçoamento, o que quer dizer que não somos perfeitos. Por isso, aqueles que evoluíram um pouco mais estão hoje com a alma um pouco mais livre, um pouco mais aberta, um pouco mais aperfeiçoada. Mas aqueles outros que ainda arrastam sérios problemas também são seres que estão em evolução, tal qual nós. Portanto, merecem a nossa compreensão, o nosso perdão, o nosso apoio para que evoluam tal qual nós. Nós não passaremos aos mundos mais evoluídos enquanto não resolvermos todos os nossos problemas que ainda arrastamos. Todos temos a destinação da felicidade, mesmo aqueles que arrastam vidas mais infelizes, mais erradas. O erro é um estágio transitório. E, aliás, quando aprendemos a observá-los com respeito em nós e nos outros, nós estaremos compreendendo que ele é uma lição que vai fazer com que o espírito se aperfeiçoe. Compreendendo, fica mais fácil de sentir a indulgência. Compreendendo-nos e compreendendo-os, compreendendo aos outros. A compreensão, a capacidade de entender os problemas nossos e dos outros. A questão do esquecimento do passado. Uma das questões mais sérias para aqueles que não compreendem as leis da reencarnação, que não aprofundaram o seu entendimento, os seus estudos. Usando essa questão como um argumento contra o entendimento da reencarnação. Porque se nós reencarnamos, por que não lembramos das nossas vidas anteriores? Aí eu faço a pergunta seguinte: que seria de nós se todos soubessem como éramos, como fomos, o que fazíamos nas outras encarnações? Às vezes nós temos vivências estreitas, familiares, com seres com os quais nós temos dívidas muito sérias, problemas muito sérios a serem resolvidos, que só pela lei do amor e do perdão nós vamos conseguir nos reaproximar, nos entender de novo. Então é necessário o esquecimento e ele acontece para que nós tenhamos essa proteção, a princípio, de nós mesmos, do nosso próprio passado. Torna-se menos egoísta e ocupando-se mais com o seu semelhante a partir do momento que esquece esses problemas. A abnegação em favor do outro, pelo esquecimento de si mesmo, constitui um grande sinal de progresso espiritual. Ou seja, o conhecimento da doutrina espírita não nos livrará das experiências necessárias ao nosso amadurecimento espiritual. Não nos livra, mas nos torna consciente deles, fazendo com que nós temos argumentos suficientes para enfrentá-los com denodo e com aproveitamento. No entanto, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, torna o homem mais consciente, mais humano, com a fé racional
que desenvolve transitará pelos caminhos da vida com mais equilíbrio e com melhor proveito. Por isso, o convite ao estudo sério, regular e contínuo da doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita não deveria ser uma questão apenas para nós, os espíritas, mas para todas as pessoas, porque quer queiram, acreditem ou não, todos nós vamos continuar reencarnando, porque é uma necessidade do aperfeiçoamento do espírito. A reencarnação é a oportunidade de repetir as experiências até que nós cheguemos à perfeição. Por isso, a necessidade de estudar a doutrina espírita de forma séria, continuada e buscando realmente fazer com que esse conhecimento faça parte da nossa vida para que nós venhamos a ganhar na evolução espiritual. Que Jesus, no seu amor infinito, alcance a todos os corações, hoje e sempre. Que assim seja.